Se paz, povo de Deus, aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, ótima quarta-feira, iluminada e conduzida pela presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Certa passagem, um dos evangelhos do qual é recitado em Mateus, Lucas, Marcos e João, Jesus fala para os discípulos: não se turbe, não se entristeça, é necessário que eu vá para que o Consolador desça. Aleluia. O Espírito da verdade, o Espírito Santo, que o fará lembrar de todas as coisas, o conselheiro, o consolador, o amigo. Aleluia. Louvado seja Deus, o Espírito Santo de Deus hoje repousa e mora em nós. E através da presença do Espírito Santo de Deus, aleluia, somos conduzidos pela graça do Pai. Amém? Então que possamos hoje, nesse dia, ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Como que eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus? Quando eu deixo de fazer as minhas vontades e me esforço para fazer a de Deus. Quando eu deixo o meu eu de lado e coloco mais o de Deus. Que seja mais um dia que você possa reconhecer que Ele se fez presente na sua vida através da graça, a misericórdia e a bondade do Senhor. Que se renove em cada manhã e se fez presente para nós hoje. Que possamos nesse dia dar liberdade para o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida. Nas três partes, somos formados em três partes, tricotomia, corpo, alma e espírito. Que essas três partes sejam tomadas, aleluia, e enchidas, aleluia, pela presença do Espírito Santo de Deus. Para que em todas elas estejamos nós cada vez mais alinhados terra-céu. Procurando cada vez mais nos aprumar no que já está aprumado, Cristo Senhor Jesus. Amém? Nesse dia, nessa quarta-feira, decida caminhar na linha do qual o Senhor colocou sobre mim e sobre você, o caminho. Ele é a verdade e a vida. Andamos perdidos às vezes porque queremos, é verdade. Se você está perdido sabendo que existe um caminho, você está escolhendo ficar perdido. Diferente de você não ter força para voltar para esse caminho, mas quando você sabe que tem um caminho, aleluia, quando você está sendo evangelizado por esse caminho, aleluia, e continua ficando fora dele, aleluia, é que você está escolhendo ficar fora desse caminho. Ah, mas eu não tenho isso, não tenho aquilo. A palavra do Senhor diz o seguinte: que aquele que abre a porta quando ele bate, ele vai entrar e vai cear tudo com aquela vida, com aquela pessoa, com aquela alma que está angustiada, oprimida. Apocalipse 3, 19 ou 20, eis que estou à porta e bato, se você ouvir, não natural, mas espiritual, entrarei e cearei tudo contigo. Então que seja um dia hoje também de você abrir a porta do teu coração espiritual, a porta do teu templo, da tua vida, da tua casa, de você mesmo, para que Cristo entre e faça uma transformação por inteiro. Para que você não seja somente um ouvinte da palavra, mas sim um praticante. Apóstolo Tiago vai dizer através da tua carta, no capítulo 1, versículo 26, 27, 28, a diferença do ouvinte e do praticante. O ouvinte se assemelha a alguém que está olhando no espelho, naquele momento ele está vendo, mas quando ele vira e sai fora do espelho, ele já esqueceu tudo. Aleluia. Essa é a diferença de quem ouve e não pratica. Essa é a diferença de quem às vezes vai cultuar, tá dentro de uma congregação fazendo parte, mas era só naquela hora, naquele momento, depois sai, já esqueceu tudo. Então que não sejamos mais que ouvintes, mas sim mais praticantes. Sejamos aqui cartas vivas de Cristo, do qual o apóstolo Paulo fala que nós somos. Nós somos cartas vivas, escrevido com o sangue de Cristo em nosso coração. Aleluia, não é mais carta à mão, é carta que foi escrevida com sangue na tábua do nosso coração, que foi pago por um preço, por Cristo Jesus, pelo nosso resgate. Amém? Irmãos, louvado seja Deus, eu estou aqui para falar um pouco de responsabilidade individual. Aleluia. Muitas das vezes ouvimos através de famílias e parentes que filhos, tios, sobrinhos estão assim porque os pais eram, ou porque o tio dele é igual. Ah, ele é assim por causa que na família tem assim, e muitos tratam isso como maldição hereditária. Eu prefiro falar algumas tradições familiares, que acompanham às vezes coisas boas e também coisas ruins. Aleluia. Mas a responsabilidade de uma vida aqui nessa terra, ela é individual, tanto da salvação, tanto do pecar. Aleluia. Ninguém é o que é por causa do pai, ninguém é o que é por causa do tio, ninguém é o que é por causa do parente. As pessoas é o que é porque às vezes elas escolheram ser isso. É delicado falar nesse assunto, porque muitas das vezes pessoas vão falar mais de gêneros, vão falar mais de algo biológico, desde a nascença. Não, eu discordo, em nome de Jesus. Aleluia, eu quero ler aqui Ezequiel 18 sobre isso, que em Israel era se falado muito que os filhos que estavam vindo, colocavam a culpa nos pais,
lá atrás que andaram em pecado, que andaram em murmuração, que pagaram preço lá no Egito, aleluia, todo mundo lembra dessa passagem, o que era para ser 40 dias para eles entrar na terra prometida, durou 40 anos, o próprio Deus falou que os castigaria, os 40 dias, cada dia equivalia um ano, por causa da murmuração, por causa da depravação, por causa da idolatria daquele povo, e falavam ali, acompanhavam esse provérbios, esse ditado, essa parábola, porque os filhos estavam sendo igual aos pais, porque os pais fizeram isso, e os filhos também vão fazer, e Deus tem um recado para nós sobre isso, a responsabilidade é individual, aleluia, se você está em Cristo, você está salvo, então todos os dias você tem que buscar a tua salvação em Cristo Jesus, buscar permanecer salvo, alcancei a salvação, legal, da hora, agora todos os dias você permaneça nela, se esforce para estar cada dia mais próximo de Jesus, para que seu caminho esteja cada vez mais santificado. A salvação não quer dizer que você está salvo. Todo dia tomo parte da cruz do Calvário. Ezequiel 18. E veio a minha palavra do Senhor, que tendes vós que dizes essa parábola, esse ditado, acerca da terra de Israel. Os pais comeram uvas verdes. Os pais fizeram coisas ruins. E os dentes dos filhos que se embotaram. Falando que se os pais fez algo mal, retalhou no filho. Deus chamando a atenção de Israel, que vocês que estão acostumados com esse jargão, falando isso, que o filho tá assim, tá acontecendo isso porque o pai fez algo negativo, isso não tem base bíblica. O próprio Jesus diz através de João 9, quando ele está passando com os discípulos e vê um cego de nascença. Os discípulos falam, mestre, por que ele tá assim? Foi os pais? Foi alguém? Ou ele fez alguma coisa? Jesus falou, nenhum nem outro. É para a glória do Pai se manifesta ali. Aleluia, então não existe isso, amém? Seguindo o texto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, nunca mais direi esse provérbio, pois todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho, e a alma do que pecar, esse morrerá. Cada um é responsável pelo que fazer. Aleluia. Se o pai fez algo e o filho não vai seguir o que o pai fez, glória a Deus, ele vai ser salvo. E o pai, se ele continuar em pecado, ele vai